Boa noite, Jornal 10 no ar, seja bem-vindo. Dia Mundial da África, o Dia da Libertação da África, é celebrado hoje, 25 de maio. O Hospital Agostinho Neto recebe 25 especialistas técnico-cirúrgicos dos Estados Unidos da América. A ADVIC promove encontros da capacitação de mulheres e jovens com deficiência visual dos PALOP. Manifestação ocupa Brasília, ministérios atacados e forças armadas convocadas. Autoridades angolanas alertam para a ameaça do ébola a partir da República Democrática do Congo. NATO cria célula antiterrorista. Boa noite. O Dia Mundial da África é celebrado hoje, 25 de maio, e recorda a luta pela independência do continente africano contra a colonização europeia e contra o regime do apartheid. A nossa equipa saiu hoje à rua para saber a opinião de algumas pessoas sobre este dia. Para estes cidadãos, este é um dia de muita importância para o povo africano e cabo-verdiano, sendo que foi o dia em que a África tomou a sua independência sobre o continente europeu e o regime do apartheid. É um dia de reflexão sobre o continente africano. Então pensamos no momento, o Dia Mundial da África é dia de uma reflexão sobre a África, que a África é e reúne que para representantes que têm legitimidade dessa frente de alguma Assembleia Geral e frente de desenvolvimento da África, que africanos e tenta acreditar na nós mesmos que nós é capaz de dar passos importantes para o desenvolvimento da África. E se não sabe, e não na África chora, não tem sempre tem aquela esperança de apoio de europeus. Assim que dias ali tempo bom para Cabo Verdeano, para todo o povo africano também. É importante para morar meio africano. A mim meio de Guiné, também não sei de lá de Guiné, bem ali, na Cabo Verde, bem buscar vida, não sei tranquilo, não sei direito. Para morar o povo cabo-verdiano é direito para tudo alguém. Também sou a mim. Acerca da independência do povo africano sobre o continente europeu, este cidadão diz que foi bom para os africanos, mas há outros que não compartilham da mesma ideia, afirmando que mesmo com a independência, alguns países da África ficaram com lacunas desta libertação. O povo africano toma aquela independência. Então, a mim que é bom para nós também. Para nós, aquela colonização também, pode, normalmente, aquela colonização é bom para nós. Mas é que aquele europeu que está fazendo também, para nós, a mim, está acontecendo uma coisa, para nós, europeu, é também fácil a nossa terra. É também, como que nós queremos. Para nós também nunca trabalhamos, mas que não crê. Fazer direito, mas é tudo África. Algum de África é fazer direito, mas algum de África é que está fazer direito. Algum de África é cheio de política, corrupção. Está na algum da África. Algum terra da África cheio de política de corrupção, de guerra. Que pode ser-se? Que pode comandar cuidado? E algum da África, pobre, sempre pobre, rico, sempre rico, algum da África. Independência, e a África sofreu com independência, mas também não sabe se independência foi de facto a independência da África, se entra no momento certo, porque mesmo que cada país da África, ou África se mesmo em si, toma independência, ainda fica tão lacuna dentro da África, ainda fica tão país que coordena o que é de África, que o país está entra, esse que está coordena próprio o que é de nós dentro da África. Sendo a África o berço da humanidade, há quem diga que Cabo Verde é o país que prova a existência da África como sendo um continente com boas condições de vida. Contudo, há quem acredita que o continente africano é a fonte de rendimento onde os outros países tiram o seu proveito. África, presente África, me fica contente, mas muito África é a prova que existe na condições, boas condições. Por exemplo, Cabo Verde, país da África, está mostra ele existe como África, está com polícia economia direto, está com polícia vida direto,
sem guerra, sem confusão. Tudo cada dia entre si, por exemplo, Cabo Verde está como representado como África, na África continental. Então, você considera o povo africano e o povo cabo-verdiano como africano? Cabo-verdiano, africano. Cabo-verdiano, conja como africano. Pessoalmente, como berço, ele deve ser também uma fonte verdadeiramente de economia. Não sabemos, mas os continentes, o país, o continente está entre a África a fim de ter riqueza dentro da África que africanos às vezes que têm capacidade de ter. Pronto, aquele é o que me pode falar um bocadinho sobre a África. Sim. O dia 25 de maio também é celebrado como o Dia da Libertação da África e é feriado em vários países africanos como Gana, a Namíbia e a Zâmbia. Comemora-se hoje o Dia de África. A Associação Académica da Universidade de Cabo Verde promoveu uma conversa aberta para assinalar a data. Jorge Andrade foi o convidado especial para abordar o tema o papel dos jovens no desenvolvimento de África. A data é também uma oportunidade para organizar festividades culturais como exposições, filmes, debates e conferências sobre questões importantes para o continente africano. Os estudantes da UNICV organizaram uma conversa aberta para esclarecer os jovens da importância que a África apresenta para o mundo, com o tema O papel dos jovens no desenvolvimento de África, avança Gilson Costa, promotor do evento. Nós não acreditamos, mas jovem tem um grande papel no desenvolvimento de qualquer coisa, você entende? Jovem que é motor então de África, que é um continente mais jovem que não tem, então jovens que não apostam nele para então como nós jovens acreditamos na carência de aquela identidade mesmo, assim, você entende? Então nós traz aquele tema ali para pode se ter jovem africano e cabo-verdiano assim um clique para desperta para hoje para definir seus propósitos, pode aquele seus objetivos, pessoas e coisas para deixar marca ali. Adianta ainda que levar um debate sobre a África para a universidade é de extrema importância, já que poucos sabem sobre a história do nosso continente. Esse não sabe ali na universidade e na Cabo Verde em si, questões africanas, são os africanos na escola, é muito pouco, você entende? Então, traz pessoas que têm conhecimento e pessoas mesmo que estão ali na aula, sabe pouco sobre a África. Então, traz pessoas de fora que têm conhecimento assim, elevado e naquele assunto. Ele não traz para ali para falar sobre assunto que é África. Por seu lado, o convidado Jorge Andrade salienta que os jovens estão ainda à mercê do esperado e deixa uma mensagem. Jovens, coisa que não me se fazer é corda. Ou coisa que faz jovem, não se fala eternamente. Qualquer um de nós ali não tem aquele papel de sentir que lá. Então, jovens têm que preparar agora, se ele é sério, pensa bem, trazer uma mudança real ao continente. Cima que nós antepassados está falar e que as grandes combatentes, não no caminho de África carregada de engenheiros ou advogados que sabem trabalhar só para engrandecer as próprias cabeças, mas se não mesmo técnicos e pessoas com talento, se não mesmo um pedreiro é um que tem capacidade de construir, fazer grandes construções, se não mesmo arquiteto é um que tem capacidade de contribuir realmente para o desenvolvimento do continente, se não mesmo advogados é um que tem bem com justiça na mente, para bem com ajuda a defender a causa do povo, mas se não pai só para não bem estudo, gosta ali para não ser advogado, para não ser juiz, para não ter dinheiro, para não requisar nada que se muda para a África. A data refere-se ao dia em que 32 chefes de Estados africanos reuniram-se em Addis Abeba, Etiópia, no dia 25 de maio de 1963, como objetivo de defender e emancipar o continente africano, libertando-o do colonialismo e do apartheid. Falando em líderes africanos, este estudioso afirma que a África poderia estar melhor se todos os líderes fizessem o que os outros de outrora tinham feito, pois este, segundo conta, tinham o compromisso com o continente. Na toda a área, ao que bem hoje, e a pergunta principal é quem é que realmente se controla, que essa mentalidade ali aponta que não continua a ter sempre líderes incapazes de tomar uma posição a sério. Porque não é que os líderes que tomam realmente posição a sério na defesa de causa de África, a maioria foi assassinada logo naquela época de independência. Então, que o planeta inteiro se está falando, nunca crê
que esse tipo de mentalidades, que sabemos falar, não criam África independente. Não criam uns que estão moderado e uns que não podem controlar essas mentalidades. Agora, é fácil não falar que os líderes de África, eles é tudo corrupto. Essa está fazendo ser corrupto, esta permitir os lá para morrer aquela mentalidade de ser, e esse que tem líderes daquele tipo lá, é fácil aquela exploração do continente africano, que é pura verdade. Jorge Andrade avança que todos que tentarem defender o continente têm a morte certa, já que as grandes potências tentam dominar tudo. Perdeu 30 e tal, durante as décadas que não tinha as mais brilhantes mentes, eles foi assassinado, a maioria deles. E é para morrer realmente aquele tipo de liderança justo e honesto na África é que te serve para interesses de que as outras nações, mas que te consegue bem penetrar, para explorar, e que ela é verdade. É por isso que nós continuamos a ter esse tipo de líderes ali na África, para morrer nós que estamos a fazer bom crer, e permitir para que as nações mais fortes, eles podem realmente entrar e fazer o que eles fazem, que ela é verdade. As grandes potências, segundo conta Andrade, apostam nas tecnologias e os países da África, muitos fogem dessa área. Talvez, como avança, este pode ser o grande problema que a África enfrenta. Para aquela mentalidade de ser só para entreter pessoas, aquela mentalidade, mas nós dançamos só na música, mas nós dançamos só naquelas coisas que a gente chama cultura, e realmente começa a investir na área de pesquisa tecnológica, você entende, na economia, no campo financeiro, naquelas áreas realmente que trazem potência às nações. Acrescenta ainda: o Japão, tudo que as grandes potências do mundo, essas forças que está na produzir, que não está elementos culturais básicos. E realmente na potência econômica pela banca tem que ser nas coisas mais grandes. E nunca se tem visto naquelas questões. Tem jovens na escola, tem medo, enfrenta aulas de matemática, aulas de ciência, tudo alguém que corre, a maioria para o humanista é mais fácil em si, nunca pensa, nunca cria. E que a África é realmente mente criativa, jovens com mente criativa, revolucionário para o controle. Entretanto, oficialmente, o Dia da África comemora-se em todo o dia 25 de maio, um pouco por todo o mundo, com diversas atividades. A data foi instituída pela Organização das Nações Africanas em 1963. O PAICV posiciona-se em relação ao anúncio feito pelo Governo de retirar os TACV dos voos internos naquilo que se considera uma primeira fase de liquidação da Companhia de Bandeira Cabo-Verdiana. O Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, através do seu vice-presidente, manifesta em conferência de imprensa o seu posicionamento perante um conjunto de medidas que se consideram avulsa em relação à liquidação dos TACV. Um processo que, segundo Núñez Silva, é pouco transparente, precipitado e sem visão estratégica. Reestruturar TACV, limpando o passivo e assumindo as responsabilidades para repor o equilíbrio financeiro da empresa e mobilizar parceiros estratégicos para a estruturação da TACV e a sua reestruturação em TACV doméstico, TACV internacional e TACV manutenção. Que garantias pode o Governo dar ao país de que as ligações interilhas, de forma eficiente e a custos comportáveis, acessíveis, estarão garantidas? Como irão ficar as centenas de trabalhadores que irão para o desemprego com esta morte anunciada da TACV? O que verdadeiramente motivou esta decisão da liquidação faseada de TACV? Como fica o passivo e as responsabilidades de TACV, tão criticados pelo atual governo? Serão assumidos pelo governo e passam a ser dívida pública? De acordo com o vice-presidente do partido, esta medida tomada pelo governo demonstrou a sua incapacidade de propor e negociar sem precaver os interesses do país, particularmente dos funcionários que se agrupam aos desempregados. Contrariamente, este governo do MPD demonstra uma falta de visão estratégica, uma gestão pouco transparente da coisa pública e uma incapacidade de diálogo com os stakeholders, ao ponto de ter encontrado como única solução para este TACV a sua liquidação. A verdade é que o governo encontrou estudos e reformas em curso que não soube continuar preparando a TACV para privatização nos termos da lei vigente. Assim, este governo, ao invés de desculpar perante os cabo-verdianos, culpabilizando tudo e todos, o PAICV diz que vai solicitar a constituição de uma comissão parlamentar de inquéritos
Para a clarificação dos membros que norteiam esta decisão e a negociação e apurar as responsabilidades. E caso constatar indícios de que os interesses nacionais não foram protegidos, não descarta a possibilidade de recorrer às instâncias judiciais. O Hospital Agostinho Neto recebeu ontem 25 elementos, entre os quais médicos e técnicos ligados à área da saúde, no âmbito de uma cooperação com a organização Project Health for Cape Verde, nos Estados Unidos da América. O Hospital Agostinho Neto recebeu 25 especialistas de saúde, 17 médicos e 8 técnicos que deverão prestar serviços tecnocirúrgicos, palestras e formações aqui na praia e em Santiago Norte. O grupo de especialistas veio no âmbito de uma cooperação de uma organização não governamental dos Estados Unidos da América, Project Help for Cape Verde, e deverão permanecer até o dia 30 deste mês. Uma cooperação que, segundo o diretor clínico do Hospital Agostinho Neto, deve abranger todas as ilhas do país. Começaram essa missão há já alguns anos, mas iam somente para Santa Catarina. Mas a partir do mês de janeiro de 2017, contactaram-nos no sentido de ampliar essa cooperação. E, portanto, ao fazer a primeira missão a nível do Hospital da Praia, e já a 8ª missão a nível do Hospital Santiago Norte, mas o nosso objetivo é tentar, portanto, fazer essa parceria, dar um caráter nacional. Mas só a partir do momento em que a gente consiga consolidar essa cooperação com o nosso hospital é que vamos dar essa abrangência nacional. Com essa cooperação, pretende-se assinar um protocolo de parceria para um prazo de 20 anos, avança o diretor. Penso que o Ministério deve continuar a abraçar esse projeto. A intenção é precisamente fazer uma parceria, vamos assinar um protocolo de parceria que eventualmente vai durar cerca de 20 anos. E segundo informações estão a querer envolver mesmo o Mayor de Boston nesse projeto, de maneira que eu acho que é um projeto de Cabo Verde que o nosso Ministério deve abraçar, portanto, de uma forma muito calorosa. Acrescenta ainda que todos os anos recebe o referido hospital vários apoios dessa organização, nomeadamente aparelhos cirúrgicos, que segundo o mesmo são caros e de difícil acesso para os hospitais no país. Portanto, temos a oportunidade de ver novas tecnologias. Há casos que normalmente são evacuados para Portugal, para o exterior, porque não temos a capacidade técnica, nem em termos, portanto, em termos de materiais, como em termos de rotina de execução de determinadas cirurgias. Isso, por um lado, vai diminuir, portanto, o custo de evacuação. Por outro lado, são as doações que normalmente fazem todos os anos aos hospitais. Inclusive, no ano passado, só para ter uma ideia, portanto, deram-nos aparelho de laser para cirurgias do foro urológico, quer dizer, que é um aparelho extremamente caro, e uma cirurgia do género, lá fora, custa por volta de cerca de 300 contos, cerca de $3.000. O grupo é constituído por especialistas de 3 áreas, nomeadamente urologia, ginecologia e oncologia. A PHCV é uma organização não governamental constituída por cabo-verdianos e americanos com reconhecimento de estatuto a nível dos Estados Federais Americanos, que vem atuando no país desde 2010. Decorreu no Centro Nacional de Reabilitação de Deficientes, em Enxada de São Filipe, o encerramento do encontro sobre a capacitação de mulheres e jovens com deficiência visual dos PALOP. Foram 4 dias dedicados à capacitação de mulheres e jovens com deficiência visual dos países da língua oficial portuguesa. Conforme avança o presidente da ADVIC, Marciano Monteiro, o encontro serviu para habilitar os deficientes a superar as suas dificuldades diárias. A principal finalidade deste encontro é a capacitação de mulheres e jovens com deficiência visual a nível dos PALOP. Portanto, capacitar com a finalidade de trazer algumas ferramentas para que mulheres e jovens com deficiência visual a nível dos PALOP estejam em condições de responder tanto às necessidades que eventualmente impõem no seu dia a dia.
Participaram no encontro cerca de 24 deficientes visuais, sendo que 10 dessas pessoas vieram dos outros restantes países que fazem parte dos PALOP. Marciano Monteiro garante que o evento foi produtivo. Foram 4 dias de muito trabalho, 4 dias de muita luta, de muito debate, que traduzem em produtividade, de modo que o balanço que eu possa fazer sobre esses dias de trabalho considero ser positivo, porque todos os participantes saíram satisfeitos, saíram com a certeza de que levarão para os seus países tanto ferramentas que realmente permitam tanto fazer algo nos seus dia a dia. Quem também saiu satisfeito do encontro é Amâncio Montron, um dos capacitados. O balanço é bastante positivo. É um acontecimento novo, assim, desse grande encontro que não tem, de modo que é uma coisa de grande importância a nível de África, né? Os deficientes visuais que participaram no encontro estiveram sob a disposição de um facilitador que veio de Nairobi, no Quênia, e trabalha com as associações dos deficientes visuais a nível dos PALOP. Delto, um MC residente na margem sul de Lisboa, mais concretamente em Amora, Seixal, está em Cabo Verde pela primeira vez para promover o seu trabalho. Este artista lançou recentemente o videoclipe que está a fazer sucesso no YouTube. Delto, filho de pais cabo-verdianos, nascido em Portugal, entrou no mundo da música em 1996, através da dança, e com o tempo encontrou o rap e a sua arte de rimar. Pertence ao grupo de hip-hop Factos Reais desde a sua formação em ano 2000. Tem 2 singles já disponíveis, recentemente lançou um videoclipe intitulado Copo no Céu, que, como diz, é um brinde à vida. A nossa vida é que a sua tristeza, que a sua alegria, então para o copo no céu, que é para não brindar a nossa vida, para não brindar a alegria. É uma música mais dançante, é uma música mais alegre e para não pensar na coisas positivas de vida. O estilo do rap que Delto faz é uma mistura de crioulo com o português, com muito ritmo, festa, atitude, sendo a sua origem cabo-verdiana e com muita mensagem positiva e consciente. No entanto, segundo explica, hip-hop Cabo Verde é totalmente diferente do crioulo feito em Portugal. Isso porque a realidade é totalmente ao contrário. Alguém que pode comparar 2 coisas. Uma realidade de ali é realidade de ali, realidade de lá é realidade de lá. Você, a mim faz conta toda e não tenho referências que gosto, que engata sigue, que ainda foi para mim em termos de escrita, a livro que é Hélio Batalha, com o rapaz sem juízo, para mim engata o vista canta, então às vezes não assusta a forma que esta escreve, mas escreve bem. E enquanto realidade de Portugal, rap de Portugal, que não está a falar rap crioulo, mas rap crioulo é rap street. Está a falar só de bar, está andando dentro daquele circuito. Então, enquanto, e de mim, aquilo que repara ali é mais abrangente, ali está abre mais a mente de cantar rap, é totalmente diferente ali de Cabo Verde. A sua estadia em Cabo Verde inspirou-lhe e mal espera regressar a Portugal para poder gravar, segundo explica, porque uma coisa é pensar a realidade e a outra é viver essa realidade, disse. Atualmente tem em mãos vários projetos, não só como artista, mas também como co-produtor. Não tenho um artista que chama Katia Spencer, em breve também é Tassei, e depois eu trabalho muito em singles. Nós lá no Portugal já nunca se pensa na CD, na fazer CD. Por CD lá no Portugal casta bem de aquela forma que também de antigamente. Então gosto não prefiro pôr em singles, vídeos e o que vier vem já em shows. É apresentador e cara do campeonato de MCs em improviso, a Freestyle King. Tem várias participações por realizar em álbum e mixtape de MCs portugueses. Já se encontra a gravar o seu álbum de luxo Vibes. Delto é uma figura respeitada no dito movimento hip-hop em Portugal pelos seus anos de estrada e pelo seu diverso contributo à cultura com a loja de cultura urbana que teve durante alguns anos a Margem Sul, com uma revista online de hip-hop, uma editora independente para mixtape, onde ajudou caras novas do hip-hop a mostrar o seu trabalho e foi júri em algumas batalhas da famosa Liga Knockout.
Vamos a mais uma rubrica Opiniões Fortes desta semana. Opiniões Fortes. O elenco semanal. Seja bem-vindo a mais uma rúbrica semanal Opiniões Fortes. Hoje nós iremos analisar uma questão que está na ordem do dia do noticiário nacional e que tem a ver com o anúncio por parte do governo sobre a liquidação das operações domésticas dos TACV. Na verdade, o anúncio feito pelo governo de retirar aos TACV os voos internos e regionais pode ser considerado uma primeira fase da liquidação pura e simples da Companhia de Bandeira Cabo-Verdiana, num processo atabalhoado, precipitado, pouco transparente, sem visão estratégica e movido, na opinião de muitos comentadores, por pressões externas e por interesses alheios aos interesses nacionais. Se não, vejamos. A solução anunciada pelo governo contraria, em primeiro lugar, e de forma inequívoca, os compromissos assumidos no quadro do programa do governo aprovado pelo Parlamento. Na verdade, o programa do governo anuncia a abertura de um processo negocial com os partidos políticos, objetivando o reforço legal de alguns pilares importantes, e a questão dos TACV era uma das questões que estava na ordem do dia. Mas muito mais. Para além deste compromisso que está no programa do governo de um diálogo com os partidos políticos, de um diálogo com os principais stakeholders para reestruturar a companhia aérea de bandeira e permitir que os céus de Cabo Verde e os céus da nossa diáspora continuassem a ser servidos pelas cores e pela marca da TACV, também não é menos verdade de que a campanha eleitoral do MPD, este apregoou aos quatro ventos durante toda a campanha eleitoral que tinha solução para os TACV, que as contas estavam feitas e, em alguns casos, chegou mesmo a anunciar as primeiras medidas que iria tomar para inverter o percurso da companhia e fazer o reequilíbrio financeiro, a reestruturação e a privatização. Bem, o governo, com estas medidas legítimas anunciadas, mas que não pode imputar a ninguém a não ser a sua própria responsabilidade e opção política, inicia, na verdade, e aqui temos que ser claro com os cabo-verdianos, um processo de liquidação dos TACV, contrariando assim todas as suas promessas eleitorais e, inclusive, o seu próprio programa de governo. O que o governo faz com esta medida inesperada e sem dar nenhuma explicação aos cabo-verdianos de liquidar o TACV doméstica e entregar à Binter Cabo Verde o monopólio nas operações domésticas, passar de um mercado concorrencial para um mercado de monopólio privado, também é uma questão de soberania, pois as ligações aéreas domésticas são essenciais e cruciais para o processo de desenvolvimento de Cabo Verde, para a nossa unidade e coesão territorial. E com esta operação do governo, nós ficamos sem uma certeza do amanhã,
porque o privado está hoje, mas amanhã, se as coisas não correrem bem, não estará. E como é que fica o país? Como é que ficam os cabo-verdianos? Como é que ficam as nossas empresas? Como é que fica a competitividade das nossas ilhas sem uma ligação célere e rápida entre as ilhas, sabendo nós como é que são as nossas ligações marítimas, que são irregulares e ainda carecem de algum investimento? A realidade é que os TACV são uma companhia histórica e emblemática e que, apesar das suas insuficiências, que todos conhecemos em termos de prestação de um serviço global de alta qualidade, globalmente podemos considerar que os serviços eram satisfatórios e foram desempenhados em prol do desenvolvimento dos interesses do país de Cabo Verde e das nossas ilhas. Por isso, qualquer verdadeiro programa de reestruturação devia ser em permanente diálogo com todos os interessados, com o setor privado nacional, com os trabalhadores, com os sindicatos, com a classe política, para uma verdadeira reestruturação que preservasse este património nacional, que preservasse a marca TACV, mas que, sobretudo, desse garantias aos cabo-verdianos que pudessem ficar tranquilos, porque teriam sempre uma companhia e uma forma de interligar as ilhas com o todo nacional, mas nunca encarar o TACV como uma mera questão de negócio, pois a TACV representa muito mais, representa a soberania do país, representa a unidade do nosso território. O governo demonstra, mais uma vez, com esta medida irrefletida e sem fundamentos em estudos, ou pelo menos desconhecidos do grande público, de todos os cabo-verdianos e todos nós, enquanto acionistas dos bens públicos, temos o dever de sermos informados a todo o tempo. Dizia eu, o governo demonstra, mais uma vez, alguma incapacidade e falta de diálogo em propor e em negociar as melhores soluções em prol dos reais interesses da nação, cedendo a pressões externas e, quiçá, a interesses instalados que desconhecemos. Nós entendemos que, em matéria de privatizações, em matéria de negociação dos ativos estratégicos do país, o governo deve ter não só em conta o quadro legal, mas realizá-la dentro desse quadro legal vigente, com transparência, com lisura, com o envolvimento do nosso tecido empresarial nessas opções estratégicas para o futuro do país e não colocar em causa toda a visão estratégica de desenvolvimento do país em termos de um hub regional e também de um interposto de circulação de pessoas e mercadorias entre os continentes, pois, ao entregar a operação à companhia privada que fez, está também a entregar parte da nossa estratégia a um país nosso concorrente, que são, obviamente, que irão utilizar todas essas sinergias para potenciar cada vez mais o desenvolvimento dos seus países. Tudo leva a crer que esta decisão, como já disse, tenha sido por pressão externa, tanto é que numa reunião da GAU em novembro de 2016 com os deputados, soluções iguais foram apresentadas e deram um deadline ao governo até fevereiro, março, para tomar a sua decisão final, que estamos a ver veio a ser esta, tudo com um único objetivo: recuperar as ajudas orçamentais, quando o governo podia negociar, podia mostrar aos parceiros da necessidade de termos uma companhia nacional doméstica, fazendo obviamente o saneamento, mas convidando um parceiro para entrar no negócio e não ir entrar ele no negócio em minoria junto de outro parceiro.
Esta solução, ou melhor, esta não solução, obviamente não deixa satisfeito nenhum cabo-verdiano, não salvaguarda os interesses do país, e aqui não é ter nada contra as companhias aéreas estrangeiras que se instalam a sua base em Cabo Verde, mas é ser a favor de Cabo Verde, e as parcerias estratégicas o governo deve sempre conservar a maioria para poder tranquilizar e garantir aos cabo-verdianos de que o amanhã não será um amanhã incerto. Como se não bastasse a solução apresentada, ela é feita todo num quadro pouco claro, pouco transparente, sem diálogo, ninguém conhece os meandros da negociação, e a dívida, a falada dívida que era o passivo da TACV, agora vê-se aumentar, pois para além do passivo que fica com o governo, isto é, com todos nós, com os cabo-verdianos, também teremos que ainda despender mais dívidas para poder subscrever as ações na Binter, teremos que subscrever mais dívidas para poder indemnizar os trabalhadores, teremos que contrair mais dívidas para poder indemnizar a Elix por causa da denúncia antecipada e devolução dos ATRs que estavam em leasing com os TACV. Na verdade, nós iremos entregar um monopólio de uma área extremamente rentável da TACV, que são os voos domésticos. Iremos provavelmente subsidiar a Binter para poder fazer as ligações nas rotas deficitárias. Aliás, ficou claro no comunicado do MPD que tal questão está sobre a mesa, quando não fazíamos esta mesma questão com os TACV, mas iremos ter muito mais dívidas a contrair para poder gizar essa solução. Valores esses que davam perfeitamente para sanear a TACV doméstica, convidar um parceiro a entrar até 49%, conservando nós a marca, protegendo os trabalhadores e também, como é óbvio, tranquilizando os cabo-verdianos e dando toda a segurança. Esta forma pouco transparente, esta forma pouco correta de fazer negócios do Estado, sem envolver os interesses nacionais, sem envolver o privado nacional, sem envolver os principais atores nacionais, é que nós estamos denunciando e apelamos ao governo que arrepie caminho e que os processos de privatizações e de negociações não nos tragam à memória as privatizações da década de 90 e sejam feitas com lisura, com transparência, na defesa dos superiores interesses da nação e dos cabo-verdianos. Era esta questão que eu queria analisar consigo hoje, nesta rúbrica de opiniões fortes. Falta-me apenas desejar-lhe um bom resto de dia. Muito obrigado e um bom fim de semana. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na Tiver. É tempo para manchetes de África. Somália, pelo menos 5 pessoas morreram na Mogadishu capital quando carro armadilhado explodiu junto a restaurante perto do Porto. Uganda, apresentada em tribunal, destacada académica ugandesa Stella Nwanzi, acusada de insultar o presidente na mídia social. Tunísia, manifestantes acampados com grandes bidões de água impedem a entrada de caminhões, exigindo maiores recursos os postos de trabalho no setor. Etiópia, os etíopes mostram satisfeitos e orgulhosos pelo antigo ministro Tedros Adhanom ter sido eleito para diretor-geral da OMS, o primeiro africano no cargo. A Quénia deparou-se com problemas, um esquema governamental de subsidiar a farinha de milho devido à falta de produtos e aos elevados preços dos bens alimentares. As eleições são em agosto. Kiasi. But inafaa wapunguze vitu zingine pia.